Nas vielas quentes do Rio de Janeiro, entre o batuque ancestral que ecoa dos morros e o som da guitarra baiana que embala carnavais, nascia em 8 de agosto de 1974 uma menina que carregaria no nome a ousadia da ancestralidade e no sangue o sopro da revolução cultural. Preta Maria Gadelha Gil Moreira veio ao mundo como filha de 2 mundos intensos. O da música, com seu pai Gilberto Gil, e o da resistência, com sua mãe Sandra Gadelha, que desde cedo entendeu que a filha seria mais do que um nome, seria símbolo. Mas ainda no cartório, o nome Preta foi contestado. Diziam que não era nome de gente, que não podia. Foi aí que Gil, com a firmeza de quem sabia que as palavras são sementes, questionou: se pode ter branca, clara, rosa, por que preta não pode? E pode sim. E foi. E ficou. Com o Maria para suavizar a ousadia, talvez. Mas ali já se escrevia a primeira linha da história de uma mulher que nunca aceitaria viver nas margens do que é permitido. Seu nome era ato. Sua existência, protesto. Enquanto muitas crianças se formavam na simplicidade da escola, da rua, do quintal, Preta crescia nos bastidores da arte. Entre Salvador e Rio de Janeiro, seu cotidiano era desenhado nos palcos, nos camarins, nas rodas de som, nos ensaios infinitos. Ela via de perto o nascimento de movimentos musicais inteiros, o tropicalismo, o axé, o pop brasileiro, e ouvia ao vivo a força de vozes como as de Gal Costa, Rita Lee, Maria Bethânia e Caetano Veloso. Mais do que inspiração, era convivência. Mais do que aprendizado, era imersão. Preta era testemunha da revolução cultural que moldaria as próximas décadas. E em silêncio, ela absorvia tudo. Imitava cantoras no espelho, dançava escondida, sonhava em ser uma estrela, mas sabia que sua trajetória jamais seria convencional. Porque seu corpo, sua cor e sua verdade não cabiam nas molduras da indústria. Não ainda. Durante a infância, foi educada em escolas particulares, mas era nos intervalos entre os compromissos do pai e nas reuniões familiares com outros grandes nomes da MPB que sua imaginação realmente ganhava asas. A conexão com o palco era visceral. Preta via o poder da música transformar plateias, emocionar multidões, criar vínculos profundos entre quem canta e quem ouve. E mais do que querer ser famosa, ela queria ser ouvida, queria existir plenamente, sem pedir licença. E esse desejo começaria a ganhar forma em sua juventude, quando os primeiros passos artísticos surgiriam não só pela veia musical, mas também pelo talento para atuar. Com uma postura sempre espontânea e magnética, Preta encontrava nas câmeras e microfones um espelho, um lugar onde poderia existir por completo, sem rótulos. Mas a trajetória de uma mulher que carrega no nome um posicionamento político e estético jamais é simples. Ainda muito jovem, enfrentou os desafios que muitas meninas negras e fora dos padrões hegemônicos vivem: o julgamento, o silenciamento, a comparação. Filha de um dos maiores artistas do Brasil, tudo o que fazia era medido com rigor dobrado. A cobrança vinha de todos os lados. Mas ao invés de se encolher, Preta começou a usar essas experiências como combustível. Ela compreendeu cedo que não bastava ter talento. Era preciso coragem para abrir espaço onde não havia, para construir o próprio palco quando não era chamada ao que já existia. E nesse caminho, Preta se tornaria muito mais do que uma artista. Ela se tornaria símbolo. Na juventude, envolveu-se em diversas áreas da cultura. Trabalhou nos bastidores, produziu eventos, foi assistente de direção e estudou artes cênicas.
Em silêncio, ela moldava sua identidade artística, ensaiava sua estreia e aprendia a linguagem do público. Foi assistente de produção de grandes espetáculos, viveu experiências com diretores consagrados e foi construindo tijolo por tijolo a base do que viria a ser uma carreira multifacetada e ousada. Seu corpo, desde sempre alvo de comentários, passou a ser também espaço de disputa. E Preta, antes mesmo de se lançar ao estrelato, já sabia que seu maior palco seria a própria existência. Que o simples ato de ser quem era já seria por si só transformador. E assim, ao atravessar a adolescência com força, leveza e rebeldia, Preta Gil se preparava para o salto. Um salto que não viria com aplausos fáceis, nem com os caminhos já trilhados pela fama herdada. Não. Seu nome era Preta. Sua estrada seria outra. Ela estava prestes a mostrar ao Brasil que podia, sim, cantar, atuar, empreender e liderar. E que faria tudo isso sendo exatamente quem era, sem retoques, sem moldes, sem concessões. O Brasil ainda não sabia, mas estava prestes a conhecer uma mulher que mudaria para sempre a forma como olhamos para a arte, o corpo e a identidade. No início dos anos 2000, o Brasil vivia um turbilhão cultural. A internet começava a redesenhar os caminhos da fama, o pop nacional se reconfigurava e novas vozes tentavam romper o ciclo das mesmas figuras nas paradas de sucesso. Foi nesse cenário, em meio a uma indústria que ainda era dominada por estéticas brancas, corpos magros e vozes domesticadas, que Preta Gil fez sua estreia oficial na música. Em 2003, ela lança o álbum Prêt-à-Porter, um título que já dizia muito sobre sua proposta artística. Um trocadilho com a expressão da moda, o nome sugeria algo pronto para vestir, pronto para usar. Mas Preta vinha mostrar exatamente o oposto. Ela não se vestiria de convenções, não usaria o figurino que esperavam dela. E essa ousadia ficou clara na capa do disco. Um nu artístico, frontal, provocador, que causou burburinho instantâneo. Mas mais do que provocar por provocar, aquele nu era simbólico. Era a revelação de uma mulher inteira, que se colocava sem filtros diante do público. Uma mulher que não apenas mostrava o corpo, mas afirmava: esse é o meu corpo, essa é a minha arte, esse é o meu som. A recepção ao disco foi controversa. Parte da crítica minimizou o trabalho, chamando-o de experimental demais, e outros apontaram que a imagem de Preta chamava mais atenção do que sua voz. Mas isso não a intimidou. Ao contrário, reforçou sua missão. As músicas que transitavam entre o pop, o samba e o funk revelavam uma artista plural, com coragem de experimentar e falar de temas pouco abordados no mainstream brasileiro. Faixas como Sinais de Fogo e Eu Vou não apenas destacavam seu talento vocal, como também estabeleciam um vínculo emocional com o público, especialmente com mulheres que, como ela, não se viam representadas na mídia. Com o tempo, Prêt-à-Porter se tornaria um marco, não por ter vendido milhões, mas por abrir portas. Preta Gil não veio para agradar todos. Veio para representar os que nunca foram vistos. Em carreira musical, seguiu com lançamentos regulares e apresentações marcantes. Em 2004, ela lançou o CD e DVD Ao Vivo Preta, gravado no Canecão, com participações especiais e uma energia que mostrava seu domínio de palco. Preta era carismática, falava com o público de igual para igual, compartilhava suas emoções entre uma canção e outra. Ao contrário de muitos artistas que mantinham distância do público, ela aproximava. Contava bastidores, ria de si mesma, falava sobre os desafios de ser mulher, negra, artista e mãe no Brasil. Essa comunicação direta se tornaria uma de suas marcas registradas. E foi também o que a transformaria, ao longo do tempo, em uma das vozes mais influentes da música brasileira contemporânea, não apenas pelo canto, mas pela presença. Mas Preta não ficou restrita ao universo da música.
A televisão a recebeu de braços abertos. Em 2004, ela teve seu primeiro programa solo, o irreverente Caixa Preta, exibido pelo canal Multishow. Ali, ela experimentava entrevistas, bate-papos e performances em um formato que misturava talk show e reality. Depois, vieram participações em novelas, programas de variedades e séries. Em 2009, ela estreou no teatro com a peça Os Produtores e, pouco a pouco, foi consolidando sua imagem como uma artista multifacetada. Tudo o que fazia tinha uma assinatura própria: a espontaneidade. Não importava se era um programa ao vivo ou uma gravação roteirizada, Preta Gil sempre aparecia como ela mesma, autêntica, direta, sem artifícios. A essa altura, sua relação com o corpo já se tornara uma bandeira. Ela passou a falar abertamente sobre padrões de beleza, gordofobia, autoestima e aceitação. Foi uma das primeiras artistas brasileiras de grande visibilidade a se assumir como mulher gorda e a usar sua imagem para empoderar outras mulheres. Posou para revistas, estrelou campanhas e escreveu sobre o tema com profundidade. Ao contrário do que muitos pensavam, Preta não aceitava seu corpo, ela o celebrava. Em um país onde os corpos gordos são constantemente silenciados, Preta usava o seu como vitrine de resistência. E isso não era marketing, era vivência, era militância, era necessidade. Com o tempo, sua influência foi crescendo também fora do palco. Preta se tornou uma figura política, no sentido mais amplo da palavra. Falava sobre feminismo, racismo, diversidade sexual e usava suas redes sociais para mobilizar, informar e conscientizar. Sempre com humor, mas sem perder a firmeza. Era amiga de artistas, políticos, influenciadores e jovens de periferia. Conversava com todos, e talvez seja essa uma das maiores qualidades de sua trajetória: a capacidade de transitar por diferentes espaços sem perder a essência, de circular entre o mainstream e a militância com a mesma intensidade. E tudo isso, claro, repercutia em sua vida pessoal. Como mulher, mãe, filha e amiga, Preta vivia com intensidade. Criou seu filho, Francisco Gil, com amor e liberdade. Era parceira da família, mas também exigente com sua individualidade. Viveu romances públicos, casamentos celebrados, separações dolorosas. E em todos esses momentos se permitia ser vulnerável. Chorava ao vivo, contava seus dramas, dividia seus dilemas com o público. Era essa entrega que a tornava tão querida. Porque Preta Gil não era inalcançável, ela era gente. Gente que sente, que luta, que ama, que perde, que recomeça. Gente como a gente, só que com holofotes. No ano de 2009, Preta Gil dava um passo que mudaria definitivamente sua relação com o público brasileiro. Fundava o Bloco da Preta. Inspirado por sua paixão pelo carnaval de rua e pela vontade de ocupar a cidade com música e liberdade, o bloco nasceu pequeno, com um desfile tímido no centro do Rio de Janeiro, mas com um espírito grandioso. O que começou com algumas centenas de pessoas, logo se transformaria em uma das maiores manifestações culturais do carnaval carioca. Em poucos anos, o Bloco da Preta passou a reunir multidões. Mais de 500 mil pessoas em um único desfile. Pessoas de todas as cores, corpos, gêneros e orientações sexuais. Todos unidos por um som democrático, uma energia contagiante e uma anfitriã que fazia questão de acolher cada um como parte de uma família imensa. A rua era sua casa e o carnaval, seu altar. O sucesso do bloco não foi apenas musical. Era também político. Preta usava o trio como palanque para defender pautas sociais, celebrar a diversidade e combater preconceitos. Falava abertamente sobre gordofobia, racismo, LGBTQIA, usfobia e machismo. Em plena folia, ela puxava reflexões. No meio do batuque vinha a provocação. Em cima do trio, ela não era só cantora, era liderança.
Artistas renomados passaram a fazer participações especiais no bloco. Ivete Sangalo, Anitta, Lulu Santos, Cláudia Leite, Pablo Vittar, Glória Groove, entre tantos outros. Era o ponto de encontro dos artistas e do povo. E mais do que um evento, o Bloco da Preta se tornava símbolo. Símbolo de que o Brasil precisava se ver com outros olhos, com mais cor, mais respeito, mais verdade. Foi durante esse mesmo período que Preta intensificou seu ativismo. Assumidamente bissexual e depois pansexual, ela falava com naturalidade sobre sexualidade fluida e o direito de amar em todas as formas. Enquanto parte da sociedade ainda evitava o tema, Preta o colocava na mesa. E isso fez com que ela se tornasse referência para milhares de jovens que não viam figuras públicas, falando abertamente sobre o que eles viviam em silêncio. Não se tratava de rótulos, mas de libertação. E Preta sabia exatamente o peso que sua visibilidade trazia. Por isso, usava cada entrevista, cada live, cada tweet para abrir portas, abrir mentes e, principalmente, abrir caminhos. Ser artista para ela sempre foi ser porta-voz de algo maior. Em paralelo ao crescimento de sua influência pública, Preta Gil também se reinventava nos bastidores. Em 2017, ela fundou a Music to Mind, uma empresa de marketing de influência e gestão artística que rapidamente se destacou no mercado. Com uma visão inovadora sobre branding e posicionamento digital, a Music to Mind se transformou em um dos maiores cases de sucesso da nova economia criativa no Brasil. Sob a liderança de Preta, a empresa passou a cuidar da imagem de grandes artistas, desenvolver campanhas publicitárias inclusivas e promover ações com impacto social. Foi premiada com o prestigiado Prêmio Caboré e virou referência em como alinhar arte, propósito e estratégia. Preta não era só uma artista de palco, era uma empreendedora de visão, conectada com o presente e com o futuro. Mas nada disso a distanciava do público, pelo contrário. A cada nova empreitada, Preta se mostrava mais próxima, mais humana. Ela continuava sendo a mulher que chorava ao vivo, que falava dos perrengues do dia a dia, que dividia com o público os medos e as vitórias. Essa autenticidade foi a chave para sua permanência. Enquanto muitas figuras públicas se perdiam em personagens, Preta permanecia fiel a si mesma, e isso gerava conexão. A cada show, a cada vídeo, a cada aparição, o público sentia que não estava diante de uma estrela distante, mas de uma amiga íntima. E essa relação emocional fez com que Preta se tornasse uma das figuras mais queridas do Brasil. Nas redes sociais, seu engajamento era altíssimo. Milhões de seguidores a acompanhavam não apenas por sua música, mas por suas opiniões, conselhos, histórias de vida. Seus vídeos viravam virais, seus posicionamentos geravam debates, suas fotos inspiravam mulheres a se aceitarem. Ela era influência real em tempos de superficialidade, e mesmo com haters, críticas e ataques, nunca recuou. Sempre respondeu com inteligência, humor e firmeza. Preta Gil foi, em muitos sentidos, uma escola de como existir publicamente sem se apagar, de como fazer arte sem ceder, de como ser mulher, negra, gorda e poderosa, tudo ao mesmo tempo. É por isso que, neste exato momento, se você está acompanhando este documentário, é sinal de que Preta Gil tocou a sua vida de alguma forma. Seja com uma música que embalou sua festa, uma fala que te inspirou ou uma atitude que te representou. E se essa história está te emocionando, te fazendo refletir ou simplesmente te conectando a algo maior, te convido agora a fazer parte dessa corrente. Se inscreva no canal, curta este vídeo, compartilhe com quem você ama e, claro, deixe um comentário dizendo o que mais te tocou na história da Preta. Sua interação fortalece este projeto e nos ajuda a levar a história de pessoas inspiradoras a cada vez mais brasileiros. Vamos juntos contar essas histórias que merecem ser lembradas. A vida de Preta Gil
sempre foi feita de curvas inesperadas. De um lado, a artista que dominava trios elétricos, lotava plateias e comandava campanhas publicitárias de alcance nacional. Do outro, a mulher que vivia os altos e baixos do amor, os desafios da maternidade, os conflitos internos e a constante necessidade de se reconstruir. No centro disso tudo, a autenticidade. Preta nunca escondeu suas feridas. Não fazia questão de parecer perfeita, e talvez por isso ela tenha se tornado um espelho tão poderoso para tantas outras mulheres. Seus relacionamentos amorosos, por exemplo, sempre foram intensos e expostos. Viveu casamentos, separações, reconciliações e paixões públicas. E em todas essas fases, dividiu com seu público o que sentia. Chorava, sorria, se reerguia. Mostrava que mesmo cercada de fama, seu coração era como o de qualquer mulher. Pulsava forte, doía fundo e também sonhava com amor verdadeiro. Essa entrega emocional fez com que sua família também se tornasse uma extensão de sua imagem pública. Sua relação com o pai, Gilberto Gil, sempre foi marcada por carinho, admiração e parceria. Eles não apenas dividiam o sangue, mas também o amor pela arte, pela liberdade e pela política. Era comum vê-los juntos em eventos, shows e entrevistas. Gil, em muitos momentos, era seu porto seguro. Sua mãe, Sandra, foi presença constante em sua trajetória, sendo apoio discreto, mas fundamental. E seu filho, Francisco Gil, fruto de uma relação ainda na juventude, tornou-se também artista, herdeiro de uma linhagem musical e afetiva que atravessa gerações. Com ele, Preta dividia não apenas laços de mãe e filho, mas também a paixão pela música, pela expressão e pela criação. Francisco era, para ela, uma das maiores razões de viver. Mas a jornada da vida também cobra seus preços. Ao longo dos anos, Preta enfrentou episódios difíceis, crises emocionais, momentos de exaustão, exposição a ataques gordofóbicos e machistas, além das consequências da fama. Em muitas dessas situações, optou por se afastar temporariamente dos holofotes, buscar ajuda e cuidar de si. Sempre deixou claro que saúde mental era prioridade e que sim, artistas também adoecem, também precisam de tempo e silêncio. Essa postura gerou identificação imediata, porque em tempos de redes sociais, onde tudo parece felicidade e sucesso, Preta insistia em mostrar que a vida é feita de altos e baixos, e que se permitir sentir, pausar e recomeçar também é ato de coragem. Foi justamente com essa coragem que ela decidiu, no início de 2023, compartilhar com o Brasil uma das fases mais delicadas de sua vida. Após sentir fortes dores e desconfortos, foi diagnosticada com um câncer coloretal. A notícia, como não poderia ser diferente, causou comoção. Mas o que surpreendeu o público foi a forma como Preta escolheu lidar com a doença, com transparência. Desde os primeiros exames, passando pela cirurgia e o uso da bolsa de ileostomia, até os ciclos de quimioterapia e internações, ela expôs cada etapa, mostrou fotos no hospital, falou das dores, das inseguranças, das esperanças, e ao fazer isso, rompeu um dos maiores tabus da sociedade, o de que doença deve ser escondida. Preta, mais uma vez, usava sua história pessoal como ferramenta de empatia e transformação. Essa fase revelou uma mulher ainda mais forte. Mesmo diante da dor, Preta se manteve firme em sua missão de informar, acolher e inspirar. Fez lives com médicos, incentivou exames preventivos, alertou sobre sintomas e, principalmente, mostrou que não existe vergonha em adoecer, muito menos em precisar de apoio. A bolsa coletora, que em muitos casos é motivo de estigmatização, virou símbolo de resistência. Ela a exibia com orgulho, como quem diz, eu estou viva, e isso é o que importa. E com isso, ajudou milhares de pessoas a se sentirem menos sozinhas.
O câncer, que poderia ter silenciado sua voz, na verdade, amplificou ainda mais seu poder de comunicação e empatia. Durante o tratamento, Preta se dividia entre idas e vindas ao hospital, períodos de reclusão e momentos de celebração da vida. Com o apoio da família, amigos e fãs, enfrentava cada etapa com esperança e fé. Passou por remissões, sentiu melhoras e, por alguns meses, acreditou estar curada. Voltou a se apresentar, retomou projetos e planejou novas empreitadas. Mas em meados de 2024, vieram as notícias de metástase. O câncer havia se espalhado, exigindo novos protocolos, tratamentos mais agressivos e uma nova batalha. Foi então que decidiu buscar tratamento nos Estados Unidos, onde teve acesso a terapias experimentais e acompanhamento de referência. Mesmo longe, continuava conectada ao Brasil, atualizando seus seguidores, recebendo mensagens e irradiando força. Preta Gil nunca pediu piedade, pedia respeito e oferecia verdade. Sua jornada contra o câncer não foi apenas uma luta por sobrevivência, mas uma lição sobre como encarar a vida com coragem, leveza e consciência. Ao contrário de muitos que escondem a dor por medo da fragilidade, Preta a transformou em potência. E mesmo nos momentos mais difíceis, fazia questão de sorrir, porque ela sabia e dizia que viver não é sobre quanto tempo se tem, mas sobre como se vive cada instante. Preta Gil seguia provando dia após dia que sua arte ia muito além de rótulos ou convenções. Enquanto a música era sua grande paixão e o palco seu templo de autenticidade, ela não se limitava apenas a isso. A televisão, por exemplo, abriu caminhos para que sua presença transbordasse para milhões de lares brasileiros. Participações em novelas, programas de auditório e realities mostravam uma mulher divertida, verdadeira e com uma habilidade quase única de conectar-se com o público. E não era apenas por ser filha de Gilberto Gil, era por ser ela mesma, sem máscaras, sem moldes. E foi justamente essa autenticidade que a tornou um ícone de representatividade para tantas pessoas, especialmente para mulheres que não se viam representadas na mídia tradicional. A imagem de Preta era um grito de liberdade, onde corpos reais, vozes firmes e sentimentos intensos ocupavam espaço com dignidade e orgulho. Ao lado da carreira artística, Preta Gil se consolidava como uma ativista de causas fundamentais para a sociedade brasileira. O empoderamento feminino, o combate à gordofobia, a valorização da cultura negra e a luta contra o preconceito LGBTQIAPN+, eram bandeiras que ela ergueu com coragem e coerência, não apenas com discursos, mas com ações, campanhas publicitárias, entrevistas marcantes, posicionamentos firmes nas redes sociais. Tudo em sua trajetória apontava para uma figura que entendeu, desde cedo, o poder da voz pública e o compromisso com a transformação coletiva. Preta usou a própria história como ferramenta de empatia e inspiração. Mostrou que não há problema em se vulnerabilizar, em errar, em recomeçar, porque tudo isso também é humanidade. E foi justamente por mostrar sua humanidade com tanta transparência que ela se tornou símbolo de resistência emocional para milhões de brasileiros. Mas nem tudo foram flores. Preta Gil também enfrentou momentos de grande dor. A perda de amigos próximos, relações rompidas, episódios de preconceito e até mesmo doenças graves testaram sua fé, sua força e sua vontade de seguir em frente. Um dos momentos mais delicados foi quando ela enfrentou o diagnóstico de um câncer no intestino. A notícia caiu como uma bomba em sua vida e na de seus fãs, que acompanharam de perto cada etapa do tratamento. Mas mesmo na adversidade, Preta não perdeu a luz. Transformou sua dor em palavras, usou sua visibilidade para alertar sobre os cuidados com a saúde e mostrou que a luta contra o câncer não era apenas física, mas também emocional e espiritual. A fragilidade que muitos poderiam esconder foi exibida com dignidade por ela. E isso, mais uma vez,
conectou sua história com a de tantas outras pessoas que passaram por jornadas semelhantes. A luta contra o câncer se estendeu por 2 longos anos. Nesse tempo, Preta Gil passou por tudo: internações, cirurgias, remissões, recaídas e, acima de tudo, uma profunda ressignificação da própria vida. Ela, que sempre viveu intensamente, aprendeu a valorizar os silêncios, os momentos pequenos, as conquistas que não cabem em manchetes. Mas mesmo diante de um tratamento agressivo e dos efeitos colaterais que abatiam o corpo, sua alma seguia incandescente. Em momentos em que muitos se calariam, Preta falava. Mostrava a cicatriz, mostrava a bolsa de ileostomia, mostrava o inchaço, mostrava as lágrimas e o riso, sempre lado a lado. Porque para ela, viver era isso, dançar com a vida, mesmo quando a música parecia desacelerar. E foi essa dança que ela seguiu, mesmo quando o diagnóstico ficou mais severo e as metástases trouxeram um novo desafio. Enquanto seguia com os tratamentos nos Estados Unidos, sua conexão com o Brasil nunca foi rompida. Continuava presente nas redes sociais, comentando a política, elogiando novos talentos da música, relembrando momentos de sua trajetória e reforçando diariamente sua paixão por viver. Em 2025, ainda com a saúde fragilizada, retornou brevemente aos palcos, aparecendo como convidada especial em shows de amigos, cantando sentada, com um olhar firme e sorriso largo. Aquela mulher que muitos diziam estar se despedindo mostrava que enquanto houvesse vida, haveria música. E havia mesmo. Mesmo com o corpo cansado, sua alma criava. Compôs, gravou trechos de canções inéditas, planejou um documentário próprio e cogitou, inclusive, um livro de memórias. Ela não queria apenas se despedir, queria deixar instruções de amor, coragem e liberdade para as próximas gerações. Foi nesse momento que o Brasil se deu conta de que Preta Gil não era apenas uma artista, era uma instituição cultural. Sua trajetória não podia mais ser contada em números de discos vendidos ou em quantidade de seguidores. Era necessário falar sobre impacto social, sobre o quanto ela abriu caminhos para mulheres negras, gordas, mães solo, artistas independentes, jovens LGBTQIA+, empreendedoras da periferia. Preta Gil sempre soube que a arte era resistência. E em 2025, ao se afastar definitivamente dos palcos para se concentrar na saúde, ela deixou um testamento emocional em forma de vídeos, músicas e reflexões. Em suas últimas entrevistas, não demonstrava medo da morte, mas da ausência de sentido. Dizia que não queria ser lembrada apenas como a filha do Gil, nem como a cantora do bloco, mas como alguém que usou a própria dor para ensinar. E conseguiu. Seu discurso sobre saúde mental, inclusão, respeito ao corpo, visibilidade LGBTQIA+, empoderamento feminino e espiritualidade foi incorporado por campanhas nacionais, ONGs, universidades e redes de apoio. Ela virou case, virou estudo, virou inspiração. E ainda em vida teve o raro privilégio de ver seu impacto se multiplicar sem precisar morrer para ser celebrada. No dia 20 de julho de 2025, aos 50 anos de idade, Preta Gil faleceu em Nova York, cidade que ela sempre amou e onde buscava um último tratamento. Estava ao lado da família, em paz, rodeada de amor. Sua morte gerou comoção em todo o país. Celebridades, políticos, artistas de todas as áreas, fãs de todas as idades prestaram homenagens sinceras. Velórios em Salvador e no Rio reuniram milhares de pessoas. Havia música, choro, lembranças, mas acima de tudo, havia celebração. Porque Preta sempre ensinou que a vida deve ser celebrada, não lamentada. E que a partida, por mais dura que seja, é só mais uma parte do ciclo. Suas músicas voltaram a tocar em todas as plataformas. Seus vídeos foram revisitados. Sua trajetória foi exibida em telejornais, especiais e retrospectivas.
Mas nada disso superava o que ela construiu com o coração. O sentimento de pertencimento que espalhou em cada abraço, em cada palavra, em cada gesto. A história de Preta Gil não termina em sua morte. Ela segue viva nas pessoas que inspirou, nas ideias que plantou, nos corpos que ajudou a libertar. E mesmo fora dos holofotes, sua presença continua iluminando espaços de poder, cultura, arte e resistência. Porque quando uma mulher preta, gorda, bissexual, ousada e livre ocupa espaço em um país como o Brasil, ela não está apenas vivendo por si, está abrindo caminhos para muitas outras. E Preta sabia disso, e por isso nunca recuou. A cada passo, mesmo os mais dolorosos, ela deixou pegadas fundas que hoje servem de mapa para tantos que ainda estão tentando se encontrar. Preta Gil, após décadas sob os holofotes, tornou-se mais que uma artista, uma verdadeira voz da diversidade, da liberdade e da resistência no Brasil. Sua história é uma colcha de retalhos costurada com coragem, emoção e muita música. Não foram apenas os palcos que a consagraram, mas sua capacidade de transformar dor em arte, escassez em abundância emocional e críticas em combustível para ir ainda mais longe. Mesmo enfrentando doenças, preconceitos, perdas e separações, Preta jamais se calou. Pelo contrário, sua voz ecoou mais forte, abrindo caminhos para outras mulheres, outros corpos, outras verdades. E cada vez que alguém duvidava de sua força, ela respondia com mais um projeto, mais uma canção, mais um gesto de amor público. O nome Gil carrega herança, mas é Preta quem deu a esse sobrenome um novo contorno, uma nova forma de pulsar nos corações de tantos brasileiros. Ao observar sua trajetória, percebemos que Preta Gil nunca se limitou a ser filha de Gilberto Gil. Embora esse nome pese como legado e bênção, ela moldou sua própria identidade artística e pessoal com traços muito autênticos. Fundou seu bloco de carnaval, movimentou multidões, cantou suas dores mais íntimas e compartilhou suas lutas como mulher, como negra, como artista e como paciente oncológica. Quando veio o câncer, muitos pensaram que ela se recolheria. Mas Preta fez o oposto. Falou abertamente, emocionou o país, deu entrevistas, apareceu nas redes de cabeça erguida, careca, mas com brilho nos olhos. E essa postura inspirou milhares de pessoas a também enfrentarem seus próprios diagnósticos com mais coragem. É como se ela dissesse, eu estou com medo, mas vou assim mesmo. E foi, passo a passo, com esperança, com fé, com uma rede imensa de apoio e sempre amparada pelo amor da família e dos fãs, em plena reconstrução. De corpo, de alma, de trajetória. Sua jornada não foi linear, nem isenta de quedas, mas sempre foi real. E talvez seja exatamente essa humanidade transparente o que a torna tão admirada. Nos bastidores, ela já pensa em novos projetos musicais, novos formatos para sua arte, novas formas de existir no mundo, sempre inquieta, sempre intensa. Preta parece ter entendido que viver plenamente não é sobre controlar tudo, mas sobre aceitar as imperfeições e dançar com elas. Do palco à vida real, sua mensagem é clara. Seja quem você é, sem medo, sem pedir desculpas. E se alguém te apontar o dedo, dance. Porque no fim das contas, viver é isso. Um grande palco onde o importante é não parar de cantar, mesmo que desafine de vez em quando. Preta Gil nos deixou em 20 de julho de 2025, mas sua luz jamais se apagará. Sua voz, coragem e legado permanecerão eternos na história da música brasileira e no coração de milhões. Preta foi força, arte e amor em forma de gente. Que sua jornada agora seja de paz e que sua memória continue inspirando gerações. Obrigado, Preta, por tudo o que você foi e sempre será.
Se você chegou até aqui, é sinal de que essa história te tocou de alguma forma. E para que mais pessoas conheçam essa trajetória inspiradora de força, música e superação, te convido a compartilhar este vídeo. Curta, deixe seu comentário contando o que mais te emocionou e, claro, se inscreva no canal. Tem muita história brasileira ainda por vir e você não vai querer perder nenhuma delas. Até o próximo vídeo.